importante. Eu já vi algumas notícias de pessoas consideradas importantes na sociedade e que não conseguiram, muitas vezes, falar com autoridades ou com governantes. Imaginem nós, cidadãos comuns, pessoas que não têm influência nos altos escalões. As autoridades, elas são quase inacessíveis para pessoas como nós, para o povo em geral. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o pensamento que muita gente tem a respeito de Deus. Muitas pessoas acham que Deus é um ser inacessível, é um ser ao qual é muito difícil a gente ter acesso, a gente chegar lá, a gente poder ter contato, a gente poder ser ouvido por Ele. Talvez alguns poucos privilegiados tenham acesso a Deus. Uma coisa que já me falaram mais de uma vez: pastor, o senhor faz uma oração por mim, tal assunto, que o senhor está mais perto de Deus, né? Na verdade, eu, como todos vocês, como pecador, estou bem longe de Deus, a não ser através de Jesus. E aí muita gente, pensando em chegar perto de Deus, faz o que a gente chama aqui no Brasil de jeitinho, tenta dar um jeitinho para chegar perto de Deus. E aí pode ser através de promessas, pode ser através de boas obras, de campanhas de fé, de sacrifícios, de oferendas, de obedecer regras e rituais, etc. Essa semana eu quase não vi nenhuma notícia, mas eu tenho certeza que no Brasil e em outros lugares do mundo, novamente teve gente carregando cruz por quilômetros, gente até se chicoteando. São maneiras que as pessoas acham que vão chegar mais perto de Deus. Mas a verdade, meus irmãos, é que se a gente tentar chegar perto de Deus dessa forma, usando esses exemplos que eu dei, ele continua inacessível e longe da gente. Por quê? Porque nenhuma iniciativa humana, nenhum ritual humano, nenhum caminho humano leva alguém para perto de Deus. Pelo menos não perto de Deus verdadeiro. E a razão é muito simples. Ele é totalmente santo e nós totalmente pecadores. E hoje, nós somos, de uma maneira muito especial, lembrados dos nossos pecados, porque foram eles que levaram Jesus àquela cruz. O próprio Filho de Deus sendo abandonado ali pelo Pai, no nosso lugar. Mais do que isso, a gente é lembrado que essa morte por nós, em nosso lugar, abriu o caminho para Deus. É esta morte que torna Deus acessível a nós. Pela cruz de Cristo nós chegamos ao trono da graça de Deus. O texto da Epístola de Hebreus, que nós ouvimos hoje, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos nós firmes a nossa confissão. Mas, olha, nós temos este sumo sacerdote que entrou no céu por nós, então vamos guardar essa confissão. Então o texto que a gente ouviu hoje lembra a gente disso, e mostra para a gente isso, que é pela cruz de Cristo que nós chegamos ao trono da graça de Deus. Vocês já ouviram isso, mas eu quero lembrar isso que Hebreus também fala aqui, que no Antigo Testamento, os sacerdotes superiores, os sumos sacerdotes, eles eram os únicos que podiam entrar lá na parte principal do templo, que era o santo. E aí tinha um lugar mais reservado ainda, onde tinha uma cortina grossa, que era o santo dos santos. Daí só o
grande sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, porque aquele lugar representava a presença máxima de Deus entre o seu povo. E ele era um lugar separado por essa cortina. Aliás, uma curiosidade, o sacerdote, quando entrava lá, eles amarravam uma corda na perna dele. Por quê? Porque se ele morresse lá dentro, por acaso um AVC, um ataque do coração, ninguém podia entrar lá para tirar ele. Então eles tinham que puxar ele pela corda. De tão especial que era aquele lugar, ninguém mais podia entrar lá, só o sumo sacerdote. Agora, esse sumo sacerdote era pecador como todo o resto do povo, como a gente também. E antes de ele entrar lá, ele também tinha que oferecer uma oferta, um sacrifício pelos seus pecados. Porque não era diante de Deus melhor do que ninguém, só tinha uma função especial. Além disso, todos esses sumos sacerdotes eram mortais, um dia eles morriam, outro tinha que tomar o seu lugar para cumprir essa função. E aí então o autor de Hebreus diz assim: Jesus é diferente. Ele é o sumo sacerdote perfeito, porque além de nunca morrer, porque ele morreu, mas assim ressuscitou, ele foi tentado em tudo, exatamente como a gente, mas nunca pecou. E ele sim cumpriu toda a vontade de Deus, toda a lei de Deus, todas as promessas de Deus. Se tornou assim, como nós vimos na leitura de Isaías, além do sacerdote, o próprio sacrifício perfeito, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de todo mundo. Quando Jesus gritou lá na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, completando a obra da salvação, aí nós vemos lá em Lucas que aquela cortina grossa lá no templo, naquele momento aquela cortina se rasgou. Por quê? Porque ali Jesus tinha quebrado a barreira entre nós e Deus. Jesus entrou na própria presença de Deus, como a gente viu na leitura de hoje, e rasgando aquela cortina, nos deu acesso ao trono da graça de Deus. Jesus, diz nosso texto, embora fosse filho, próprio filho de Deus, aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. Ele nunca desafiou Deus, ele até pediu ao Senhor: se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele não questionou Deus no seu plano, na sua vontade de nos salvar através da paixão de Cristo. Depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ou seja, meus irmãos, Jesus alcançou o seu objetivo principal. Ele se ofereceu como sacrifício definitivo. Ele se tornou a única e verdadeira fonte de salvação, o único caminho até o trono de Deus, para todos que nele creem e lhe obedecem. Ou seja, crê de coração e segue Jesus de coração, conforme a sua palavra nos ensina. Então, meus irmãos, nesse dia em que nós lembramos que o inocente pagou pelos culpados, Lutero chama isso de a troca feliz, né? Os culpados no lugar do inocente, o inocente no lugar de nós culpados. Ele morreu ali sem merecer e sem nós merecermos esse sacrifício. Nós não fizemos nada para merecer esse sacrifício que ele fez por nós. Então, nesta noite, neste dia, nós somos lembrados a lembrar de Jesus e convidados a focar em Cristo, focar na sua cruz. Aquela imagem que eu coloquei ali, tinha algumas imagens até mais chocantes, que eu até não coloquei, são do filme Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson. Quem não viu, eu recomendo. Às vezes a gente não gosta de ver Jesus assim, mas é assim mesmo que foi. Né? É assim que ele sofreu lá por nós. E nós somos então convidados a lembrar que, através do que ele passou ali, é que nós temos acesso
ao Deus Santo, acesso ao Deus que quer salvar os pecadores, cada um de nós. A gente é convidado a cantar, não só hoje, né? Mas cantar aquele hino que diz: Deus na cruz é meu amado. E louvar a Deus dizendo: grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Nós somos convidados, os irmãos, a deixar de olhar para nós mesmos, deixar de olhar para os nossos pecados e erros, por um lado, e se a gente olhar só para os nossos erros e pecados, a gente vai cair em desespero, mas também deixar de olhar para as virtudes e qualidades que nós pensamos que temos, deixar de olhar para as obras que nós achamos que fazemos, da obediência que a gente acha que pratica. A gente é convidado a olhar somente para Jesus, somente para o Cristo crucificado. E lembrar, é pela cruz dele que a gente chega ao trono da graça do Pai. A gente é convidado pela cruz, e por causa da cruz de Jesus, a nos aproximarmos de Deus sem medo, com toda a confiança. Olha o que diz aí a leitura de Hebreus: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça e ajuda em momento oportuno. Então, quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você hoje, ontem ou amanhã, estiver triste, desanimado, olhe para Cristo e para a sua graça. Se você se sente pequeno, inútil, olhe para Cristo, a sua graça. Se você acha que para você não tem perdão, olhe para Cristo, a sua graça. Se você acha que você não pode perdoar alguém, olhe para Cristo, a sua graça. Se você acha que a sua fé é muito fraca, mais ainda você deve olhar para Cristo, para a sua graça. Se você está sofrendo dor, angústias, por qualquer motivo, olhe para Cristo, olhe para a sua graça. Se você acha que você está perdido, que para a sua vida não tem mais jeito, olhe para Cristo, olhe para a sua cruz, olhe para a sua graça. E se você quer chegar perto do Deus verdadeiro, aquele que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, se você quer chegar perto dele e ser recebido por ele, olhe para Cristo e para a sua graça. Por quê? Porque pela cruz de Cristo nós chegamos ao trono da graça. Jesus Cristo, meus irmãos, é o nosso Rei da graça. É aquele que nos traz todo o amor, toda a misericórdia do Pai. É aquele que prometeu que um dia nossas lágrimas todas serão enxugadas, porque um dia estaremos lá, pertinho do trono da graça, com Jesus e todos os salvos. Agora, quando a gente olha para Jesus e para sua graça, meus irmãos, não vamos esquecer da Sexta-feira Santa. Não vamos esquecer que para tudo isso acontecer, para que a gente tenha acesso ao trono da graça, primeiro Jesus teve que passar pela cruz. Sem a cruz não haveria salvação. Por isso Paulo diz: nós pregamos o Cristo crucificado. Loucura para uns, escândalo para uns, mas é ali que ele nos deu acesso ao nosso Pai de amor. Então, meus irmãos, nunca é demais a gente ser lembrado de que o Cristo crucificado é o centro da nossa fé, é o centro do nosso coração, da nossa vida,
é o centro do nosso ensino e pregação como cristãos, como igreja, é o centro da nossa doutrina, é o centro da verdade que nós cremos, ensinamos e confessamos. Por causa daquilo ali. Eu convido vocês a gente ler juntos. Pela cruz de Cristo chegamos ao trono da graça. Graças e glórias ao nosso Deus por essa cruz.